Capítulo 1. Beldoar, inverno, ano 3080 após a perdição. Preciso estancar o sangramento. Calen caiu de joelhos. Seu coração batia forte enquanto empurrava o anão contra a pedra dura das ameias. A espada havia atravessado o lado esquerdo da barriga do anão, exatamente onde a placa dava passagem à cota de malha. Calen pegou a mão do anão e a empurrou contra o ferimento, com sangue escorrendo por entre os dedos. Preciso que você mantenha a pressão. Consegue me ouvir? Pressione. O anão assentiu com cansaço. Seus olhos estavam vidrados e sua respiração era superficial. Ele está perdendo sangue muito rápido. Flechas de encaixe. Calen ouviu a voz de Tarmon Ward enquanto o senhor capitão da guarda real berrava noite adentro. Ele estava a cerca de 30 metros de distância, à direita de Calen, com o rei Daimon ao lado, em armadura completa. O novo rei insistira em ficar na linha de frente. As forças imperiais levaram 5 dias para chegar à cidade. Os defensores de Beldoar conseguiram deter os avanços do Império na terceira muralha da cidade exterior. 2 retiradas táticas bem executadas minimizaram a perda de vidas, já que as forças beldoaranas abandonaram a primeira e a segunda muralhas. Agora havia apenas mais uma muralha entre eles e o círculo interno. Preparar, segurar. Calen tapou os ouvidos com as mãos enquanto os prédios atrás dele explodiam em uma bola de fogo. A explosão lançou pedaços de ardósia e pedra em todas as direções. Ele estremeceu com os gritos arrepiantes enquanto os destroços esmagavam armaduras e ossos. Os magos imperiais haviam começado o bombardeio após tomarem a primeira muralha. Os magos de Beldoara e os poucos magos da Cidade Franca com alguma experiência em batalha conseguiram conter o pior dos ataques, mas não conseguiram detê-los todos. Segure! Solte! O som sibilante das flechas cortava o ar enquanto choviam mortes sobre os soldados imperiais abaixo. Calen desviou o olhar do anão, examinando as muralhas. Vaeril, onde você está? Os elfos não abandonaram durante a maior parte da batalha, mas Calen os despistou durante o último ataque à muralha. Sempre lhe falaram da honra e da glória da batalha. Mas aquilo era um caos. Vaeril seria capaz de curar a ferida. Mas o anão não tinha tempo para esperar. Está tudo bem. Você vai ficar bem. Calen estendeu a mão para a centelha. Sentiu os fios se enrolando uns nos outros, torcendo-se e girando enquanto se moviam, ressoando energia. O calor do fogo o chamava. Ele a puxou, puxando os fios para dentro, canalizando-os para a ponta da lâmina. Precisava cauterizar o ferimento. Isso aumentaria o risco de infecção do anão se formasse uma bolha, mas eles poderiam se preocupar com isso depois. Primeiro, ele precisava estancar a perda de sangue. Era o que sua mãe sempre lhe dizia. Lidar com o problema mais urgente primeiro, se preocupar com o resto depois. Calen observou a ponta de sua espada brilhar com um tom laranja incandescente, o aço mudando de cor conforme ele canalizava os fios de fogo para dentro dela. Isso vai doer. Os olhos do anão brilharam por um instante de lucidez ao perceber o que estava prestes a acontecer. Ele engoliu em seco, mas assentiu brevemente. Faça. O som de mais escadas batendo contra a pedra externa da muralha ressoou nos ouvidos de Calen. Ouviu-se um clique quando ganchos se cravaram na pedra, fixando as pesadas escadas no lugar. Eles estavam preparando o próximo ataque à muralha. Ele precisava fazer isso, agora. Ele puxou a área da cota de malha, onde os elos haviam sido quebrados pela espada. Com um rápido aceno de cabeça para o anão, Calen enfiou a ponta da espada na área exposta da cota de malha, diretamente sobre o ferimento aberto. O cheiro acre de carne queimada atingiu o fundo de sua garganta antes que o som crepitante chegasse aos seus ouvidos. O anão não gritou. Os músculos de sua mandíbula estavam tensos, e Calen podia ver a dor em seus olhos, mas ele não gritou. Seu nome? Calen perguntou, puxando a espada. Eu sou Orin, Draleide, disse o anão entre respirações profundas, com o rosto contorcido em uma careta. Não foi surpresa para Calen que o anão soubesse quem ele era. Todos dentro das muralhas conheciam seu rosto desde a coroação de Daimon. Calen. A voz de Eric cortou o barulho da batalha enquanto ele apertava a mão no ombro de Calen, o rosto coberto por uma mistura de terra e sangue. Eu estava preocupado que tivéssemos perdido você no último ataque pela escada. Você está bem? Calen acenou para Orin antes de se levantar. O anão soltou um suspiro enquanto sua cabeça descansava nas ameias. Estou bem. Você viu algum dos outros? Não os vejo desde que recuamos da segunda muralha. Calen suspirou.
As retiradas táticas da primeira e segunda muralhas haviam sido planejadas e funcionaram, mas muitos ainda haviam morrido. Nada poderia tê-lo preparado para aquilo. A cidade estava consumida por um inferno escaldante, flechas choviam por onde quer que ele olhasse, enquanto bolas de fogo rasgavam o céu, transformando pedras em escombros fumegantes. Todas aquelas horas praticando técnicas de espada, e ainda assim parecia que nada além da sorte separava os vivos dos mortos. Escadas. Preparar, preparar. Kallen olhou para Eric, que assentiu, agarrando suas espadas e se virando em direção às ameias. Orin, você consegue ficar de pé? Preciso que você fique de pé. Kallen pegou o machado de 2 gumes do anão que estava a seus pés e o empurrou para suas mãos. Sim, Draleide. Eu estarei com você. Que suas chamas nunca se apaguem. E sua lâmina nunca cega. O anão deu a Kallen um sorriso fraco enquanto se levantava, usando o cabo do machado como alavanca. A brisa noturna açoitava o rosto de Kallen enquanto ele observava a extensão das muralhas. À sua esquerda e à sua direita, soldados de Belduaran estavam ombro a ombro com os anões dos reinos da Terra Livre, cortando fileiras, derrubando escadas e se preparando para o que estava por vir. Kallen não pôde deixar de sentir um arrepio percorrer seu pescoço ao vê-lo. Depois que Kira ajudou Belduar durante o ataque dos desvanecidos, Ofnar, Puroan e Helênia se comprometeram a fazer o mesmo. Sem a ajuda deles, a cidade já poderia ter caído. Pode ter levado 400 anos, mas os anões da cidade franca de Lodar finalmente deixaram seus reinos nas montanhas. Kallen tinha certeza de que isso por si só daria uma bela história para Teren contar um dia. Kallen olhou para a cidade à sua frente e para os vales ondulados além. A cidade estava em ruínas, várias seções da primeira muralha estavam completamente destruídas e a maioria dos edifícios eram pilhas de escombros fumegantes. Além disso, a noite era iluminada pelas fogueiras do exército do Império. Um mar infinito de tochas e braseiros. Era como se todo o norte tivesse sido esvaziado nos vales abaixo de Belduar. Como podemos nos opor a isso? O momento de pânico interior de Kallen foi quebrado quando soldados imperiais alcançaram o topo de suas escadas e invadiram as muralhas. Como já haviam feito muitas vezes naquela noite. Ele respirou fundo quando um capacete vermelho escuro surgiu do outro lado da muralha. Esperando até ver o branco dos olhos do soldado, Kallen avançou, cravando a lâmina no pescoço exposto do homem. Fez uma careta quando o sangue jorrou do ferimento e espirrou nos lábios do homem. Kallen observou o corpo do soldado ficar mole enquanto puxava a lâmina. Ela ficou ali por um instante antes de cair para trás, despencando no chão. Antes que Kallen pudesse respirar, outro soldado tomou o lugar do homem, brandindo a espada para frente enquanto subia a muralha. Kallen recuou bruscamente, perdendo o equilíbrio ao tentar evitar o golpe. Ele se recuperou bem a tempo de ver Orin enterrar o machado no peito do homem. O anão puxou o soldado, ainda preso ao machado, para cima da muralha, jogando-o contra o chão de pedra. Ele cravou o pé no pescoço do homem, usando-o como alavanca para soltar o machado. Sem dizer uma palavra, o anão se virou para a meia, brandindo o machado em um arco, cortando soldados imperiais que tentavam escalar o topo da muralha. Kallen sentiu um aviso de Valeres arranhar o fundo de sua mente. Ele se jogou para o lado, batendo as costas contra a parede, escapando por pouco da investida do soldado imperial. Num clarão branco, o jovem dragão desceu de onde estivera pendurado no céu. Suas garras rasgaram a armadura do soldado como se fosse feita de pergaminho. Kallen sentiu a raiva de Valeres quando o dragão rasgou a garganta do homem. A raiva queimou dentro dele, nublando sua mente. A raiva deles era a mesma. Ele balançou a cabeça, tentando se concentrar. Precisava manter a mente clara. Eric cruzou seu olhar com um olhar rígido e uma sobrancelha erguida, dizendo: "Você está bem?" Kallen deu um breve aceno em resposta. Um arrepio percorreu a espinha de Kallen enquanto a cidade inteira era consumida por um rugido devastador vindo dos céus. Ele ergueu a cabeça bem a tempo de ver um rio de chamas vermelho-alaranjadas queimando o céu direto em sua direção. Os gritos e berros de homens e anões ecoavam a mesma coisa. Dragões! Um peso enorme atingiu o flanco de Kallen. Elevou-o do chão, afastando-o do fogo do dragão que jorrava, e o derrubou na pedra fria das muralhas. Os gritos foram a primeira coisa que ele ouviu. Gritos de homens e anões enquanto o fogo do dragão os engolfava, a carne derretendo de seus ossos. O gosto ácido do vômito tocou o fundo da garganta de Kallen. Ele conseguia sentir o gosto na língua e o cheiro nas narinas. Mas ele o conteve, com os ombros tremendo. Kallen ergueu-se, ficando de pé, olhando para as muralhas que haviam abrigado tantas almas momentos antes. Não havia mais nada.
Apenas cadáveres carbonizados e amassados. O fedor de suas peles ainda crepitantes pairava pesado no ar. A pedra estava chamuscada até ficar preta como carvão, e grandes pedaços da muralha haviam sido arrancados pela força da explosão. O dragão rugiu novamente, como um trovão rasgando o céu. Kalen entrou em pânico por um momento, até sentir Valeris cutucando o fundo da sua consciência. O jovem dragão estava agachado em um telhado próximo, arrastando os pés de um lado para o outro, com os olhos fixos no céu. Graças aos deuses! Kalen, precisamos nos mexer. Tem outro vindo aí. Mais um. Kalen voltou o olhar para o céu. O horror o percorreu quando 3 sombras gigantescas se ergueram no céu, suas silhuetas delineadas pela luz prateada da lua acima e pelo brilho incandescente da cidade em chamas abaixo. Eram enormes. Cada uma delas facilmente ultrapassava 30 metros de comprimento, da cabeça à cauda. Enquanto ele olhava fixamente, uma das formas gigantescas se separou das outras, girou com uma velocidade enganosa e despencou direto para a parede. Recuem! Para a fortaleza! Protejam o rei! A voz de Tar-Monard elevou-se acima do caos, profunda e forte. Pelo menos o rei ainda está vivo. Eric se virou para Kalen, com os olhos arregalados. Kalen! Precisamos pegar Orin, não podemos. Kalen gaguejou ao perceber onde Orin estivera. Nada além de carvão e cinzas restava ali agora. Que seus fogos nunca se apaguem e sua lâmina nunca perca o fio. Eric agarrou Kalen pelo braço e o arrastou até se levantar, empurrando-o pelas muralhas em direção à escadaria que levava as ruas abaixo. Precisamos ir, agora. Kalen cambaleou para o lado quando outro soldado com um leão negro de loria estampado no peito saltou por cima do muro, brandindo a espada em movimentos bruscos. Kalen hesitou, com a mente envolta pela imagem de todos aqueles cadáveres, suas peles carbonizadas e enegrecidas estalando e estalando. Foco! Ele ergueu a espada a tempo de bloquear o golpe do soldado, direcionando o impulso para o lado aberto do muro que dava para o pátio abaixo. A força do golpe do soldado o empurrou para frente, desequilibrado. Kalen o empurrou com o cotovelo, fazendo o homem cair da borda. A aterrissagem do soldado foi marcada não por um estrondo, mas pelo silêncio de seus gritos. Kalen seguiu em frente. Tudo era loucura. À medida que os defensores abandonavam as muralhas, os soldados imperiais avançavam sobre eles. Um mar infinito de vermelho e preto. Não vamos conseguir descer. São muitos, disse Eric, aproximando-se de Kalen, com resignação na voz. Valeris cutucou o fundo da mente de Kalen. Ele sabia o que o dragão queria fazer. Não. Houve um desafio, um estrondo de desacordo. Mas Valeris permaneceu onde estava, com o corpo pressionado contra o telhado de ardósia de um prédio próximo, observando a batalha. Se Valeris tivesse usado seu fogo para abrir caminho para Kalen e Eric, teria sido como acender um farol para o Império. Aqueles 3 dragões acima o despedaçariam como um brinquedo. Um pensamento surgiu na mente de Kalen. Ele se virou para Eric. Você confia em mim? Eu. Eric estreitou os olhos. Por quê? Sim ou não? Sim. Quando pousarmos, costas com costas, tudo bem. Kalen passou o braço em volta do ombro de Eric e estendeu a mão para a centelha, sugando fios de ar. Uma sensação fria percorreu sua pele enquanto ele puxava os fios para dentro de si. Espero que isso funcione. Quando pousarmos. Eric foi interrompido quando Kalen o agarrou com mais força, cravou os calcanhares na pedra e os lançou da borda do muro.